Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, a nossa aula 219, e tenho que confessar que é uma aula um pouquinho especial e que não estava programada para ser esta aula. Eu estou de férias, eu tinha programado, deixei uma aula gravada para partilhar aqui com vocês, mas tinha programado uma outra aula, só que ao longo destes dias de férias foram acontecendo algumas coisas que me senti na obrigação em gravar este vídeo para vocês e trazer algumas das reflexões que eu vim fazendo nestes últimos dias de férias com alguns dos acontecimentos. Por isso, o tema da nossa aula de hoje, a aula 219, é o lado escuro do digital. Porquê? Porque vamos falar um pouquinho sobre este lado escuro. E atenção, eu não quero que esta aula seja como uma reclamação, nem quero que esta aula pareça como um pedido de pena, quer seja para mim ou um pedido de pena para outras pessoas que utilizam as redes sociais da mesma forma como eu utilizo, como um mecanismo de empreendedorismo e de criação de negócios. Também não é um manifesto para uma vitimização, também não é um tenham pena, ai meu Deus que eu sou vítima, e também não é para fazer um abaixo-assinado para as pessoas que não sabem utilizar as redes sociais corretamente. Esta aula, na minha opinião, quando eu a criei ao longo destas últimas horas, mais especificamente, funciona como um raio-x brutalmente honesto sobre o que significa viver no digital. Porque eu vejo que muitas pessoas pintam o digital como um mar de rosas, que realmente ele até pode ser uma coisa maravilhosa que nos traz oportunidades maravilhosas, uma liberdade geográfica, de tempo, monetária. Eu estou neste momento de férias a fazer esta aula para ti, sem a necessidade de estar dentro de um escritório para produzir este conteúdo, mas ao mesmo tempo existem outras coisas que muitas vezes não são faladas e que cada vez mais com o aparecimento do mundo digital começaram a custar caro. Porque a verdade é que o digital traz liberdade, sim. Só que muitas vezes esta liberdade traz uma fatura. E essa fatura não são euros. Muitas vezes essa fatura é uma fatura emocional. É uma fatura que coloca em causa o estado emocional das pessoas que usam o mundo digital para desenvolver negócios ou então para, pelo menos, começar, tentar desenvolver negócios. E é exatamente com essas pessoas e sobre essas pessoas que eu quero falar mais hoje, sobre essas pessoas que estão a começar no mundo digital e que muitas vezes a fatura emocional é tão grande que elas nem sequer conseguem chegar à fase onde desenvolveram o seu negócio digital, porque esta fatura emocional acaba por trazer um peso demasiado grande, um custo demasiado grande, e elas não conseguem chegar a esse momento. E eu sei que a culpa não é dessa pessoa. Se tu és uma dessas pessoas que está há algum tempo a tentar desenvolver o seu negócio digital, mas que sente cada vez mais que estás cansado, cansada, que são muitas críticas, que é muito peso, que são muitas escolhas que têm que ser tomadas e que muitas vezes é difícil fazer essas escolhas, esta aula é para ti. Eu quero fazer esta aula para ti porque eu vou falar-te sobre algumas coisas para que tu entendas que tu não estás sozinho. E ao mesmo tempo quero mostrar-te algumas coisas para que tu entendas que a culpa não é tua. Então é exatamente para ti que eu desenvolvi esta aula. O digital, ele democratizou o acesso. O acesso à informação, o acesso à criação de negócios, o acesso a uma liberdade que até então se calhar era muito mais difícil. Sem o digital muitos negócios não existiriam e ao mesmo tempo também muitas profissões e muitas vidas de outras pessoas seriam completamente diferentes. Só que ao mesmo tempo que o digital democratizou este acesso, ele também banalizou o esforço. Todo esse esforço que tu fazes de produzir conteúdos, de produzir reels, de estudar, de desenvolver o melhor conteúdo que tu podes, muitas vezes esse esforço é banalizado por uma crítica de uma pessoa que nem sequer te conhece, que nunca assistiu a um conteúdo teu, mas que te colocou exatamente no mesmo cesto daquela outra pessoa que tem uma má postura, que é má profissional e que por causa dessas críticas tu foste colocada nesse cesto e que muitas vezes essas críticas afetam o teu dia-a-dia. Como eu disse, eu não estou a fazer esta aula especificamente por causa de mim, porque felizmente ou infelizmente ao longo destes últimos anos dentro do mundo digital, costumo dizer que desenvolvi uma casca grossa antibala a essas críticas, mas eu vejo, e ao longo destes últimos dias cada vez mais, e por isso esta aula hoje, vejo muitas pessoas a sofrerem críticas totalmente desnecessárias. Eu sou vítima de hate muitas vezes, vítima de comentários. Ainda recentemente num vídeo meu, 4 ou 5 pessoas foram para lá comentar a dizer que eu era tal como os outros que andavam no digital e que muitas pessoas tinham deixado de trabalhar e estragado as suas vidas porque nós falávamos do digital como um mundo de maravilhas, e essas pessoas através desses comentários só demonstram que elas não conhecem aquilo que eu faço, nem o meu trabalho. Então são pessoas que, como o comentário ficou fácil, a crítica ficou fácil, graças a esta democratização, são pessoas que mais rapidamente se movem para comentar negativamente em vez de irem procurar a informação que está disponível sobre aquela pessoa, neste caso sobre mim. Só que há muitas pessoas, minhas alunas, mentoradas ou até seguidoras, que estão a tentar
produzir conteúdo digital, criar um negócio digital e que muitas vezes sofrem este hate e que não estão preparadas mentalmente e emocionalmente para isso. Por isso, nesta aula eu quero mostrar-te que tu não estás sozinha e vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse lado escuro. Porque a democratização ela chegou para a produção de conteúdo, a democratização ela chegou para uma coisa muito positiva, mas também ela chegou para a crítica que não foi pedida, para o insulto gratuito nos teus vídeos, banalizou a opinião daquela pessoa que nem sequer tem nenhuma base científica ou estudo para poder dar uma opinião, porque todos têm uma coisa a dizer sobre aquilo que tu fazes, mas poucas pessoas têm a coragem de realmente ir lá e fazer aquilo que elas falam. Então poucas pessoas têm a coragem de colocar em prática, poucas pessoas se calhar, muitas pessoas se calhar até gostam do teu conteúdo, mas não reconhecem. Poucas pessoas não gostam do teu conteúdo, mas a percentagem de pessoas que não gostam do teu conteúdo e que comenta é muito maior do que a percentagem de pessoas que gostam do teu conteúdo e que comenta. Então qualquer pessoa passou a poder criar no digital, mas qualquer pessoa também pode fazer um comentário gratuito negativo que pode muitas vezes destruir, desincentivar a progressão do trabalho de uma pessoa que está do outro lado a querer ir mais longe, a querer desenvolver um negócio digital e que muitas vezes passa por essas dificuldades. Por isso, introdução longa demais, muitas pessoas diriam, mas na minha opinião totalmente necessária para te falar um pouquinho sobre este lado escuro e sobre como é que tu podes sobreviver neste mundo digital, ou melhor, como tu podes viver e crescer neste mundo digital sem que tenhas que sobreviver crescendo mesmo com este lado escuro, ok? Então, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Para quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital e eu ajudo pessoas a criar o seu negócio digital. Eu ajudo pessoas a pegar no seu conhecimento e, através desse seu conhecimento, criar produtos digitais que vão gerar lucro, liberdade e impacto. Esta é a minha aula número 219. E se tu entrares no meu canal de YouTube não vais encontrar 219 aulas. Porquê? Porque estas aulas acontecem gratuitamente todas as terças-feiras às 19 horas, quer faça chuva, quer faça sol, quer eu esteja de férias ou eu esteja do vento, como já aconteceu algumas vezes, mas elas não ficam disponíveis durante muito tempo. Passados 7 dias, estas aulas saem do ar e tornam-se conteúdo exclusivo do arquivo digital, um produto online que custa 9€ por mês, onde tu tens acesso a todas as lives que eu já fiz aqui no meu canal de YouTube. O link para entrar no arquivo digital, se tu quiseres, está na descrição e podes ativar a tua inscrição ou subscrição quando tu quiseres e também podes cancelar essa mesma inscrição a qualquer momento. São 9€ por mês, pode ser cancelado assim que tu queiras. Dentro desse arquivo vais encontrar muitas lives sobre criação de produtos digitais, estruturação de negócios, produção de conteúdo, etc. E se tu também queres um passo maior e estás preparado para dar um passo maior, eu também tenho 2 produtos, uma mentoria que se chama O Novo Começo, que é para aquelas pessoas que estão a começar e que querem entrar no mundo digital e começar da forma correta, mas que não sabem como, então chama-se Novo Começo. O link para essa mentoria também está aqui na descrição, o link para a aplicação, ou seja, tu vais responder algumas perguntas, com base nas respostas que tu vais dar a essas perguntas, se nós acharmos que com base nessas respostas estás qualificada para entrar nessa mentoria, alguém da minha equipa vai entrar em contato contigo para te poder ajudar. E depois tens uma mentoria mais avançada que se chama O Novo Começo, que aí já são para pessoas que já estão no mundo digital e que querem elevar os seus resultados um pouquinho para o próximo nível e que estão com resultados pouquinhos e que querem ter muitos resultados e crescer. O link destas 2 mentorias está na descrição. Mas sem mais demoras e falando sobre aquilo que me trouxe aqui hoje, bora lá. Então, vamos começar por falar um pouquinho aqui sobre sobre as dualidades invisíveis. Existem várias coisas no mundo digital que as pessoas não veem, principalmente quem está fora, aquelas que te criticam, muitas vezes até a tua família ou amigos. Essas pessoas não veem estas dualidades e que muitas vezes esquecem disso, mas que tu, que estás no digital, enfrentas. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre esta dualidade trabalho versus retorno. Muitas pessoas entram no digital com a promessa de que vão conseguir um retorno muito rápido, mas a verdade é que o retorno no mundo digital ele é um retorno de longo prazo. No início, quando nós começamos, tudo é muito esforço. Tudo é muita dedicação, tudo é muitas horas, tudo é muito aprendizado, é a curva da aprendizagem. Tu estás aqui e parece que cada vez sabes menos, parece que tu agora que começaste a aprender, quanto mais estudas, menos tu sabes. É verdade, isso acontece muito no digital. Então, o início é muito esforçado, é muita dedicação e há pouco retorno. As pessoas veem os teus vídeos prontos, as pessoas veem as páginas bonitas, as pessoas veem a venda dos outros feitas, mas elas não veem as tuas vendas feitas. É normal. Aquilo que as pessoas não veem, quando tu atinges resultados maiores, e vai acontecer, isto eu quero que tu saibas, se tu estás no digital com estratégia,
com intenção, a fazer aquilo que tem que ser feito, vai acontecer. O teu crescimento vai acontecer. Continua. Porque aquilo que as pessoas não veem, talvez tu ainda não vejas se estás a começar, é que antes de tu teres um vídeo, um produto, um negócio de sucesso, muito possivelmente tu vais ter 300 dias a publicar conteúdos com poucos likes, com poucas visualizações, com poucas interações. Vais ter centenas, se não milhares de conteúdos de teste que falharam. Então, testa, faz, porque o resultado, o retorno no digital, ele não é um retorno de curto prazo. O retorno do digital é um retorno de longo prazo. Para conseguir chegar onde tu queres, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a 2 meses, é fazendo aquilo que precisa ser feito de forma consistente, olhando para o retorno no longo prazo, e aí sim, tu vais começar a semear e vais começar a colher. Muitas vezes, esta dualidade entre o trabalho que nós temos e o retorno que o mundo digital nos dá é o que faz com que muitas pessoas desistam. Porquê? Porque o sucesso, ela é uma dívida que paga em parcelas invisíveis. Muitas vezes nós não percebemos que o esforço de gravar um vídeo hoje é um pagamento de uma parcela que parece invisível. Na verdade, tu podes não ver que estás a pagar, mas ao fazeres um vídeo, ao fazeres um lançamento, ao criares um novo produto, ao investires num novo curso, ao estar dentro de uma mentoria completa que te vai ajudar, muitas vezes isso é o pagamento invisível que tu estás a ter do teu sucesso. Porque o sucesso ele paga em parcelas invisíveis, ok? O retorno no mundo digital, ele demora, mas é acumulativo. É como os investimentos com rendimentos acumulativos. E não é sorte. O digital ele não é feito à base de sorte. O digital é feito à base de determinadas ações de forma consecutiva e consistente. É isso que te vai trazer o retorno do digital. Muitas vezes as pessoas acham que tu vais ficar rico porque um vídeo teu viralizou. O vídeo teu ter viralizado muitas vezes não te vai dar nada, a não ser seguidores desqualificados que vão criticar as tuas publicações que estão totalmente desajustados. Aquilo que vai trazer o teu retorno é tu entenderes que precisas de fazer um trabalho e de focar no longo prazo. Então lembra, o retorno demora, mas ele é acumulativo, não é sorte, é somatório. A segunda dualidade que nós precisamos de falar aqui do lado negro do digital é o nosso trabalho versus os haters. É uma dualidade que o digital trouxe cada vez mais. Muitas vezes falava-se nas escolas, em instituições sobre bullying. E o bullying digital que existe? Aquele comentário gratuito que a pessoa que foi lá, que ela nem sequer te odeia, ou então que ela odeia-te sem te conhecer. E esse bullying? Ninguém fala. E o bullying daquela pessoa que entra num conteúdo teu e que te ofende a ti, não o teu trabalho, não o teu vídeo, não a tua mensagem, mas te ofende a ti, sem que ela sequer te conheça. Esse bullying ninguém fala. Então o digital ele é gratuito, inclusive para quem te odeia sem te conhecer. O digital veio trazer cada vez mais pessoas que odeiam outras pessoas sem sequer as conhecerem. Esta semana eu vi 4 comentários num vídeo onde basicamente as pessoas que estão a comentar aquele vídeo não me conhecem. E pior, nem sequer sabem a mensagem. Elas não sabem a mensagem, elas veem um vídeo meu, olham para aquele vídeo onde eu digo que eu comecei em 2018 e que aquilo que mais fez diferença na minha vida foi exatamente ter um método, seguir aquilo que eu tinha que fazer, e as pessoas chegam lá e dizem, criticam a torto e a direito, porque houve uma pessoa até que inclusive, foi o único comentário que eu não apaguei nessa publicação, de uma pessoa que inclusive diz que foi graças a mim e outras pessoas que têm a mesma mensagem que eu, que várias pessoas deixaram o seu trabalho e que agora têm a sua vida estragada. Quem me conhece sabe que eu nunca, em momento algum, digo para as pessoas deixarem de trabalhar. Inclusive, isso foi aquilo que eu fiz. Eu digo para as pessoas não fazerem isso porque elas não têm que fazer isso. Então, o comentário é totalmente gratuito de pessoas que são totalmente leigas sobre aquilo que tu és, aquilo que tu acreditas e o trabalho que tu tens. Isto é uma dualidade difícil no mundo digital. E, mais uma vez, não é por causa de mim. Eu olho para aquele comentário, apago aqueles que não interessam, outros que podem servir como exemplo, eu até deixo e respondo para mostrar que pode ser um exemplo. Mas e tu? E aquela pessoa que tu conheces que está a fazer aquele trabalho maravilhoso e que tem haters sem justificação? As pessoas, elas comentam gratuitamente quando odeiam, mas elas, quando gostam, ficam em silêncio. E tu tens que estar preparado para esta dualidade no digital. Esta dualidade do teu trabalho versus os teus haters, porque as pessoas não veem o trabalho que deu fazer os vídeos, as pessoas não veem o trabalho que deu tu gravar aqueles reels todos, fazer aquela edição, postar, responder a comentários, responder a mensagens. As pessoas não veem tudo isso.
mas as pessoas que gostam ficam em silêncio. As pessoas que não gostam, rapidamente elas se manifestam. Então eu tenho uma mensagem para ti que é: quando tu vires alguma coisa que tu gostas nas tuas redes sociais, comenta. Partilha com outras pessoas que tu sabes que vão gostar. Literalmente. E não estou a dizer isto dos meus conteúdos. Se gostas dos meus conteúdos, faz isso com os meus conteúdos, como é óbvio. Mas principalmente de outras pessoas até. Viste um comentário de alguém que tu gostas, de uma influencer, de um infoprodutor, seja lá do que for, alguém que partilhou um conteúdo que é bom, educativo, que tu gostaste, que sentes que alguém que tu conheces vai beneficiar, partilha esse conteúdo com essas pessoas. Porquê? Porque se fosse para a negatividade, as pessoas que pertencem a esse grupo, elas rapidamente agem. Nós que estamos no grupo da positividade, também temos que agir. Também temos que ter essas ações de partilhar aquilo que é bom. Porque o bom, ele vai sempre sobrepor-se ao bem. O bom vai sempre sobrepor-se às pessoas que são maldosas. Mas o bom precisa de agir. O bom também precisa de ter ação. E ter ação muitas vezes é gostar, é comentar, é partilhar. Então faz isso. Se estás a assistir a esta aula e conheces pessoas que estão a entrar no mundo digital, partilha esta aula com essas pessoas e diz: olha, espero que tenhas a paciência para assistir à aula deste gajo que está de férias a fazer uma live que, na minha opinião, é valiosa e que te vai ajudar a entrar no digital ou continuar no digital. Mas partilha aquilo que é bom, aquilo que tu reconheces e ajuda outras pessoas. Ok? Então faz isso. As redes sociais, elas vieram dar microfone a quem não merecia sequer ter um palco. Nem merecia sequer estar no backstage. Mas as redes sociais vieram dar a essas pessoas um microfone. Então chegou à altura de quem tem um microfone aprender a usá-lo. Porque já que todos temos um microfone, então aqueles que são pessoas de bem, aqueles que estão aqui com boas intenções, vamos também nós usar o nosso microfone e espalhar uma mensagem de bem. Vamos nós também mostrar que o mundo, as redes sociais que pertencem a este mundo digital, ele pode sim ser um mundo positivo e ser um mundo onde não existe bullying gratuito, onde não existe qualquer tipo de bullying, e onde as pessoas podem partilhar informação, e onde as pessoas podem ser felizes e fazer o seu trabalho, sem que tenham que estar a toda a hora preocupadas com o tipo de comentário negativo que vai aparecer, porque não haverá espaço para esse comentário, ok? Então, para entender que se tu também que estás desse lado tiveste algum comentário negativo ultimamente, ou alguma vez alguém comentou negativamente um conteúdo teu, um lançamento teu, seja lá o que for, entende que o comentário, o teu valor não está nesse comentário que tu recebeste. O teu valor não é reflexo, aquele comentário não é reflexo do teu valor. Aquele valor ou aquele comentário diz muito mais sobre a pessoa que o faz do que sobre ti. Então, quando tu vires um comentário negativo no teu conteúdo, esse comentário negativo não é sobre ti, não é sobre o teu conteúdo, é sobre aquela pessoa que está a fazer aquele comentário. E deixar aqui uma parte muito importante. Eu não estou a falar sobre comentários ou não estou a falar sobre conteúdos onde a pessoa que foi comentar te corrigiu alguma coisa, porque e pode acontecer, todos nós já pusemos um vídeo ou um post onde erramos, onde colocamos uma informação que não estava clara o suficiente e que apareceu alguém que nos ajudou a clarificar essa informação. Não é sobre esses comentários que eu estou a falar. Eu estou a falar sobre aqueles comentários que são críticas gratuitas sem que ninguém tenha pedido nada, que não acrescentam qualquer valor e que são muitas vezes ofensivos. É sobre esses. Então, sobre esses comentários, eles não refletem o teu valor. Eles refletem muito mais o valor daquela pessoa do que aquilo que tu és, tá bom? Então, aquilo que interessa é a transformação que tu causas nas pessoas e não os comentários negativos que aparecem gratuitamente sem que tu tenhas pedido. Então, tu não vives para os aplausos. Tu vives do impacto que tu causas nas pessoas. Por isso, foca-te no impacto que tu estás a causar. É isso que vai fazer a diferença. Quanto mais impacto positivo tu causas na vida das pessoas, melhor. E foca-te em gerar cada vez mais esse impacto e menos nos comentários negativos e tu vais conseguir. Eu sei que os comentários negativos podem estragar um dia de uma pessoa, vi isso nestes dias já acontecer com uma aluna, mas não quero que isso aconteça contigo, por isso foca nos comentários positivos e no impacto que tu vives. Outra dualidade que as pessoas não veem nas redes sociais quando ouvem falarem de produtos digitais é a dualidade de trabalho versus família. Muitas vezes tu tens que gravar vídeos e tens os teus filhos e não vais passar tempo com os teus filhos. Muitas vezes tens que gravar vídeos e não vais passear, não vais a um piquenique, não vais almoçar. Muitas vezes tens reuniões mais tarde e vais chegar mais tarde à hora de jantar, ou então até quando os teus pais ou a tua família mora numa outra cidade, muitas vezes até nem vais ao jantar. Então o digital dá-nos essa liberdade, mas às vezes ele também nos dá uma determinada prisão, porque é uma questão de escolha. E a escolha é sempre tua, mas o preço a pagar é real. Então é possível conciliar. Mas é preciso o quê? Tu teres uma comunicação clara com quem vive contigo, é preciso tu definires bem os teus horários, mesmo que ainda não te dê muito dinheiro o mundo digital, tu tens que definir horários para trabalhar para o teu mundo digital e tu precisas de aceitar que nem sempre vai dar para estar em todo lugar o tempo todo,
todos os dias. Vão existir momentos em que tu vais ter que fazer uma escolha. Vais ter que escolher entre ir a este jantar ou terminar o teu trabalho, gravar o teu curso ou estar na praia com a família. Eu sei que vão existir estas escolhas, só que a partir do momento em que tu tens uma comunicação clara e consegues comunicar com a tua família, isso vai tornar-se mais fácil. Agora, aquilo que eu quero que tu entendas, e por isso é que eu estou a falar sobre isso, que não é só tu. Eu não quero que tu te sintas mal porque tu escolheste hoje não ir à praia com a tua família para poder gravar os teus cursos ou as tuas aulas ou fazer uma aula com o teu aluno. Não é só tu, ok? Isso acontece com a grande maior parte das pessoas, se não com todas as pessoas no mundo digital, já tiveram que escolher fazer uma aula, gravar um produto, preparar um lançamento em vez de estarem com a sua família. Porquê? Porque estamos a escolher o longo prazo em vez de escolhermos o curto prazo. E esse é o balanço que nós temos que aprender a fazer, e tu que estás desse lado e que estás a entrar ou que já estás no mundo digital tens que aprender a fazer esse balanço, ok? E por fim, a outra dualidade, o nosso trabalho versus a nossa vida. Muitas vezes nós perdemos festas, convívios, fins de semana, férias, aniversários, tudo isso. Estamos muitas vezes presentes, mas a nossa cabeça não está assim tão presente, ou então quando estamos presentes e queremos estar presentes, muitas vezes somos traídos por determinadas questões que acontecem no nosso trabalho, ou então estamos presentes, mas a nossa cabeça está na parte mais criativa e a pensar naquilo que podia estar a ser feito e aquilo que não está a ser feito. Então muitas vezes nós temos esta dualidade que as pessoas não veem. E este é o lado escuro de muitas vezes, que também faz parte do lado escuro do digital. As escolhas, estas dualidades que eu falei até agora aqui, trabalho versus vida, trabalho versus família, trabalho versus hater e trabalho versus o retorno no longo prazo, porque muitas vezes o longo prazo pode ser realmente longo prazo e não é em 2, 3 meses que acontece. Então tu precisas ter essa noção. Agora, o problema não é o digital, é quando a tua vida real começa a parecer menos importante do que o teu próximo post, ok? Então tu tens que aprender aqui a balançar. Tu não podes perder o propósito para tentar parecer produtivo. Por isso é que muitas vezes eu digo às pessoas que não é sobre fazer muitos posts, é sobre fazer posts com qualidade. Só que tens que ter essa capacidade de gerir e de entender dentro do teu tempo, dentro das tuas escolhas, o que é fazer posts com qualidade e manter o mínimo de consistência necessária nas redes sociais para conseguir crescer e chegar a algum lado. Então ter método aqui é importante, ter consciência do que estás a fazer é importante, ok? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o bullying das redes sociais. As pessoas consomem conteúdos transformadores, de graça, porque pagam zero e não comentam, não agradecem, não reconhecem que aquele conteúdo ajudou, mas ajuda. Só que por um outro lado, tu fazes um conteúdo onde tens um erro e pum, 20 críticas. 10 comentários, 10 reações, pessoas a partilhar, a fazer... Porquê? Porque as redes sociais, elas vieram dar um megafone às pessoas frustradas. E o criador que não está emocionalmente preparado para lidar com estas críticas, muitas vezes desmonta. Muitas vezes afeta emocionalmente. Eu já vi pessoas que deixaram de produzir conteúdo nas redes sociais, inclusive já vi pessoas que desapareceram das redes sociais no sentido de apagarem Instagram, Facebook, YouTube, etc., por causa das críticas de outras pessoas. Então, tu estás a criar algo, tu que estás desse lado a criar algo, não te prendas ao comentário que vem com raiva. Não cries conteúdos para evitar as críticas. Não queiras agradar a toda a gente, sabes? Porque não vai dar para agradar a toda a gente. Vai ser impossível. Vai sempre existir pessoas que tu não vais agradar. Vai sempre existir o fulano A, o fulano B, o fulano C, que está frustrado com a sua vida, que tem uma vida demasiado desinteressante e que vai para o teu vídeo, para o teu post, para fazer um comentário totalmente desconectado, despropositado e que valia mais que tivesse guardado para ele, vai. Mas não cries conteúdo para evitar críticas. Este bullying gratuito das redes sociais, infelizmente, vai fazer parte, e quando eu digo infelizmente vai fazer parte é porque é algo que nós não conseguimos controlar. Aquilo que está nas nossas mãos, e esta é a ideia principal desta aula, nem sei se lhe posso chamar aula, mas desta mensagem um pouco mais longa, deste podcast, como eu chamaria, se isto fosse um áudio no WhatsApp, eu chamaria um podcast, mas desta aula aqui, desta live contigo, aquilo que eu quero que tu retires principalmente de hoje é: o bem, ele pode sempre vencer o mal. Só que da mesma forma como o mal, muitas vezes as pessoas agem com más intenções, nós precisamos de agir com boas intenções. Então tu precisas de reconhecer os conteúdos das outras pessoas, tu precisas de gostar dos conteúdos das outras pessoas, tu precisas de reagir a um story das outras pessoas. Aliás, vou-te dar um desafio.
No final desta aula, vai ao Instagram e reaja a um story de uma pessoa. Reaja a um conteúdo de uma pessoa, a um vídeo de uma pessoa em que tu escreves: parabéns, este conteúdo foi realmente bom, este conteúdo ajudou-me nisto, nisto e naquilo, continua a desenvolver. Reconhece, porque isso vai mudar a vida dessa pessoa, isso vai mudar o dia dessa pessoa. Imagina que alguém chega agora aos teus conteúdos e que faz um comentário deste. No mínimo, aquilo que vai acontecer é que tu vais ler esse conteúdo, esse comentário, e vais começar a sorrir. Então faz a mesma coisa, reconhece o trabalho das outras pessoas, entra nesses conteúdos e reconhece o esforço dessas pessoas, mas faz disso um hábito, porque as pessoas com más intenções fazem da crítica gratuita, despropositada, do insulto, da má educação, um hábito. Chegou o momento de nós, que estamos do lado positivo, do lado bom, do lado da luz, fazermos comentários positivos e usarmos esses comentários positivos como um hábito na nossa vida. Aquilo que eu vi, eu gostei, eu vou comentar. Aquela pessoa que fez um conteúdo, eu vou seguir. Aquela pessoa que fez um post, eu vou reagir. Faz isso como um hábito da tua vida, e isso vai fazer a diferença. E tu podes criar para gerar consciência. Mesmo que muitas vezes isso te incomode, e mesmo que muitas vezes isso incomode outras pessoas, nunca deixes de produzir um conteúdo porque tu acreditas que vai incomodar alguém. Se esse conteúdo vai criar consciência, por exemplo, eu estou a fazer esta live aqui e eu sei que eu estou a fazer esta live aqui, que muitas pessoas podem chegar aqui e dizer assim: não aprendi nada nesta live. Estou-me a cagar para essas pessoas, peço desculpa. Porquê? Porque se tu achas que não aprendeste nada nesta live, é porque tu não estás na consciência que eu quero. É porque muito possivelmente tu estás do lado das pessoas que estão nas redes sociais para comentar negativamente, e não do lado das pessoas que estão nas redes sociais para comentar positivamente. Se tu achas que este conteúdo não é valioso, é porque muito possivelmente tu nunca recebeste um comentário negativo num dia em que as coisas não estavam bem. Num dia em que tu tiveste que fazer escolhas difíceis e que ainda assim foste lá, publicaste conteúdo nas redes sociais e apareceu uma atrasada ou um atrasado mental do lado negativo e fez um comentário negativo no teu post depois de todo o teu esforço. Muito possivelmente tu nunca passaste por isso. É por isso que tu achas que este conteúdo aqui não te ajuda para nada. Agora, se tu já passaste por isso, eu tenho a certeza que sabes que este conteúdo te está a ajudar e que este conteúdo te vai olhar para as coisas quando elas acontecerem de uma forma diferente, e por isso é que este conteúdo é para ti. E tu também já sabes que muitas vezes eu digo que se ninguém te critica é porque ninguém te nota. Mas uma coisa é uma crítica, outra coisa é um insulto. E aquilo que eu estou aqui a querer trazer-te hoje é: vamos fazer com que esses insultos sejam uma minoria nas redes sociais e vamos começar a colocar comentários muito mais positivos, tá bom? Então, tens um desafio antes de eu terminar aqui a aula, é o quê? Procura um conteúdo no final desta aula, quando eu terminar, procuras um conteúdo nas redes sociais, vais lá e valoriza o conteúdo daquela pessoa e começa a fazer disso um hábito. Começas a fazer 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia. Quando tu fores ver, daqui a 300 dias fizeste 2 por dia, fizeste 600 comentários negativos no conteúdo, 600 comentários positivos no conteúdo de alguém, e isso vai ser muito maravilhoso, ok? E por fim, antes de nós terminarmos aqui a live, vou listar aqui as dificuldades reais que muitas vezes as pessoas mascaram e que não falam no mundo digital. E que são 10 dificuldades, que eu poderia ter feito aqui mais, mas pelo menos 10 dificuldades que eu sei que tu vais enfrentar e que se eu quero, e que eu vou enumerá-las porque eu quero que quando tu as estiveres a enfrentar, as reconheças como normal e parte da jornada para que tu possas continuar apesar das dificuldades. A primeira dificuldade, já falamos aqui um pouquinho ao longo desta aula, é a falta de um retorno rápido. E muitas vezes a falta de um retorno rápido leva a uma desistência precoce. Então eu já vi muitas pessoas chegarem, investirem muito durante 6 meses e de repente desaparecerem das redes sociais. Principalmente na época pós-pandemia, isto aconteceu muito. Muitas pessoas com a pandemia entraram com peso nas redes sociais, milhares de euros de investimento, pós-pandemia desapareceram completamente. Então é um desafio. Como é que tu vais superar este desafio? Entendendo que o digital é um jogo de longo prazo. É uma alegria de longo prazo, não é uma alegria de curto prazo, e que ele exige consistência e método e intenção. Tu precisas de fazer as coisas com consistência, método e intenção, e elas vão funcionar. A segunda dificuldade, desafio que tu vais encontrar é uma comparação constante com quem já está há muitas vezes anos à tua frente. E a comparação, gente, vai acontecer. Eu podia fazer milhares de conteúdos a dizer: não te compares, não olhes para os outros, mas não sei o quê, e eu acredito nisso.
procura não olhares para os outros, procura não te comparares, mas eu sei que em algum momento a comparação vai acontecer porque é normal. Nós, seres humanos, gostamos de olhar para a camisa da outra pessoa e dizer que camisa bonita, gostamos de olhar para as férias da outra pessoa e dizer que férias bonitas, e muitas vezes fazemos essa comparação connosco e não gostamos tanto. Aquilo que eu quero que tu entendas é que a comparação constante com quem já está anos à tua frente vai ser um desafio. Então, quando essa comparação acontecer, porque ela vai acontecer, procura ter a consciência de olhar para essa comparação e de reconhecer: uau, maravilhoso, um dia eu vou chegar ali, um dia eu também vou conseguir, ou um dia eu não quero aquilo para mim, mas eu quero Y, então um dia eu vou conseguir Y, e isso vai ajudar-te muito nesta jornada. A falta de feedback positivo. Por isso é que eu estou a fazer esta aula, para que isto não seja uma dificuldade, para que isto não seja o lado escuro do digital. Se tu que estás a assistir a este vídeo, seja lá quando for, fores às redes sociais e fizeres 2 comentários por dia, 3 comentários por dia positivos, nós vamos fazer com que o feedback positivo, o real, deixe de ser um desafio, deixe de ser um problema para as pessoas que estão nas redes sociais. O medo do julgamento dos amigos e da família, porque muitas vezes são as pessoas que mais nos julgam, e aqui neste momento é muito importante uma comunicação clara e dizeres aos teus amigos e à tua família que eles não precisam muitas vezes de entender aquilo que tu estás a fazer, eles só precisam de te apoiar e de estar lá para ti quando tu precisares, mais não seja para dizer que viram, para dizer que gostaram. E se eles também não viram, se também não gostaram, tens que começar tu a olhar para isso, não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, de que eles não precisam de entender, mas lá na frente eu vou conseguir melhorar a minha vida e depois talvez eles entendam, tá bom? Cansaço físico e mental é mais uma dificuldade e sim, vai aparecer. Agora tu precisas de aprender a tratar-te como um atleta de alta performance. Tu precisas ter momentos de descanso e momentos de ação. Então não entres num ciclo desgastante onde tu só vais trabalhar. É muito importante, até para o teu processo criativo, até para que as coisas funcionem bem no digital, tu também tens que ter momentos de descanso. Então aprenda a fazer este balanço, porque é um desafio que vai acontecer. O desafio escuro, do lado escuro do digital, é esta gestão, cansaço físico e mental. Vontade de apagar tudo e desaparecer é o nosso desafio número 6. Agora, isto já aconteceu com várias pessoas. Se tu tiveres vontade de apagar tudo e desaparecer, olha para o desafio número 5, cansaço físico e mental, e vê se não é esse desafio que está a fazer isso, tá bom? Olha para os comentários positivos das pessoas que já comentam positivamente os teus conteúdos, e isso talvez te dê uma forcinha para não apagares tudo e não desapareceres. Define o método, vai com a intenção e tu vais conseguir. A síndrome do impostor, vários conteúdos nós já fiz aqui neste canal sobre isso, mas aquilo que eu te quero dizer sobre isso, sobre a síndrome do impostor, é que se tu ainda sentes que não és bom o suficiente, parabéns. Porque eu acredito que aquela pessoa que sente que não é boa o suficiente ainda é aquela pessoa que está constantemente à procura de ser melhor. E isso demonstra que tu já és bom o suficiente para começar e que vais ser ainda melhor porque vais continuar à procura. Então, se tu hoje estás com essa síndrome de achar que não és bom o suficiente, que precisas de aprender mais, que ainda não tens o conteúdo, que ainda não sabes tudo, que ainda não consegues, parabéns por isso. Parabéns. É exatamente dessas pessoas que o mundo precisa. As pessoas que vão à procura de mais. Só começa a fazer. Enquanto tu estás à procura de mais, faz. Estás a fazer e à procura de mais, a fazer e à procura de mais, porque isso vai transformar a vida das outras pessoas e a tua também, tá bom? Falta de validação, mesmo com um conteúdo incrível, aquilo que eu te posso dizer em relação a isto, e vai acontecer, procura estar rodeada de pessoas que te incentivam, pessoas que querem a mesma coisa que tu, pessoas que estão nesta jornada também vão ajudar-te a entender que tu estás nesta jornada e que estás no caminho certo, e que essa validação, que muitas vezes é importante, de um teu mentor, da tua mentora, de um professor, seja lá o que for, de dizer continua, estás a ir bem, o digital vai funcionar, estás a ir no caminho certo. Um desafio muito grande que às vezes as pessoas acabam por enfrentar é querer ser algo nas redes sociais somente para agradar o algoritmo. Pessoas que fazem dancinhas mas que nunca fariam, pessoas que fazem conteúdos ao contrário dos seus valores. Então, mais importante do que agradar ao algoritmo das redes sociais é tu não perderes a tua autenticidade. Já existem muitas pessoas, não é? Há uma frase, não me lembro do nome agora, mas é uma frase que basicamente diz: todos nós nascemos originais, mas muitos de nós morrem cópias. Isto para dizer que tu és original, não queres morrer uma cópia, continua a apostar na tua autenticidade e isso vai fazer a diferença. E por fim, o último desafio que eu trago aqui é sentir que nada está a funcionar. Muitas vezes as pessoas fazem tudo aquilo que elas acreditam que têm que fazer e sentem que nada está a funcionar.
estas dores são normais. Se tu sentes que nada está a funcionar, precisas estar acompanhada, para que tu, por alguém que já fez essa jornada, para que tu sintas que estás no caminho certo, mesmo que tu ainda não vejas o resultado, mesmo que tu ainda não vejas a árvore a crescer, precisas de entender que estás a crescer as tuas raízes e que essas raízes estão debaixo de terra e que são raízes fortes para que tu consigas crescer com sustentabilidade e consigas chegar longe. Isso é normal, ok? Todos estes desafios que eu falei aqui, estes 10 desafios, são normais, todos eles fazem parte de uma jornada no mundo digital e todos eles podem ser superados. Mas muitas vezes, para que eles sejam superados, tu tens que os superar com clareza, com suporte, com apoio, com a tua consistência, seguindo o caminho que tu tens que seguir, tá bom? Não deixes que o lado escuro do digital apague o brilho daquilo que tu estás a construir. Não deixes que o lado negativo das pessoas apague o lado positivo que tu tens maravilhoso de transformar a vida de outras pessoas. O digital é duro, sim, mas também é o único, se não é o único, é um dos poucos únicos lugares onde tu podes criar impacto, liberdade e lucro a partir da tua verdade, transformando a vida das outras pessoas, ok? Então, se tu sentires que de alguma forma este conteúdo e estas verdades que eu partilhei aqui na aula de hoje também são tuas, tenho uma missão para ti. Escolhe um desafio que foi falado aqui, então para além de ir aos comentários positivos, escolhe um dos desafios que foi falado aqui nesta aula e fala sobre isto num dos teus próximos conteúdos. Um dos desafios que eu enumerei aqui que tu podes estar a falar, que tu podes estar a passar neste momento ou que já passaste, escolhe um desses desafios e fala num dos teus próximos conteúdos sobre esse desafio e transforma essa tua dor, transforma essa tua dificuldade numa ponte que te vai fazer ou que vai ajudar com que tu chegues às outras pessoas e que as outras pessoas também entendam esses teus desafios, ok? Então, escolhe um desafio que eu falei aqui, fala sobre esse desafio num dos teus próximos conteúdos, transforma essa dor numa ponte e vê a reação das pessoas nas redes sociais. E lembra-te, não deixes de criar porque alguém te criticou, ok? Deixa de criar se só o estiveres a fazer para ser aceito. Não deixes de criar porque alguém te criticou, deixa de criar se o estiveres a fazer única e simplesmente para ser aceito. Mas eu sei que não. Sei que tu que estás desse lado queres criar uma vida com impacto e impactar a vida de outras pessoas e pegar no teu conhecimento e transformar o teu conhecimento em produtos digitais que geram lucro, liberdade e impacto. Esta foi então a nossa aula número 219. Espero que tu tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma e honestamente espero que me dês a mão e que juntos possamos transformar o digital um mundo mais alegre, um mundo mais positivo e que mais pessoas possam entrar nesta jornada e alcançar a vida que tanto querem, tá bom? Beijinhos, abraços, nós vemos-nos então na próxima semana para mais uma aula. Tchau, tchau!